Você consegue ter atenção plena ao que você come todas as 24 horas do seu dia? É quase impossível uma pessoa conseguir ter essa atenção, facilmente. Então, eu decidi mostrar para vocês uma ferramenta que eu uso, que é muito válida, é muito simples, mas que você vai conseguir entender e ajustar o que você come, como você come e quando você come. A gente vai aprender essa ferramenta e a gente também vai conseguir entender como é que a gente analisa esses dados para melhorar ainda mais a nossa saúde. Se você ainda não me conhece, eu sou a Alice Sirigni da Gastropoema e hoje a gente vai conhecer uma ferramenta que eu uso com as pessoas que eu atendo, que eu chamo ela de registro alimentar semanal. É uma ferramenta muito simples, mas que nos ajuda a conseguir entender a forma que a gente consegue se alimentar. A gente não consegue ter uma atenção plena se a gente não olhar um todo, conseguir fazer uma análise real do que a gente está comendo. Então, ao longo do nosso dia, a gente vai tendo atividades extras e a gente não percebe tão bem essa parte da alimentação. E a gente vai ver isso agora. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu fiz muito rápida e vamos começar a ver isso daqui. O que a gente vai ver? A gente vai ver Vamos fazer uma atividade de atenção plena com vocês. Então, o que a gente vai precisar para conseguir fazer esse registro alimentar semanal? Primeiro, a gente vai fazer esse registro durante 7 dias, né? Então, a gente vai usar esse registro durante 7 dias, incluindo meio da semana e final de semana. Isso daí é super importante, porque a gente vai conseguir analisar algumas diferenças que existem entre o final de semana e o meio da nossa semana. Todo mundo vive isso, né? Então a gente tem uma rotina semanal que difere um pouco da rotina do final de semana. E a gente vai pegar justamente isso, tá? O segundo ponto, que aí eu vou pedir para vocês, se for possível, ir batendo fotos, né? Então você vai tomando seu café, almoçando, jantando. Então, antes, bate uma foto do seu prato, para você conseguir ter uma ideia depois e conseguir analisar toda a sua semana de café da manhã, toda a sua semana de almoço, toda a sua semana do seu jantar. E se você fizer algum lanche ou alguma alimentação extra, também conseguir registrar isso. Mas você vai conseguir comparar, né, esses 7 dias juntos. Então, bater foto ajuda muito. Então, tenta se empenhar também para isso, que vai ser muito bom para você. O terceiro ponto é, coloque um alarme para você conseguir lembrar. Você ainda não tem o hábito dessa atividade, então provavelmente vai ter um dia aí que você vai esquecer, vai ter uma refeição que você vai esquecer de conseguir registrar. Então, tenta colocar um alarme, né? Tanto de manhã, na hora do café da manhã, na hora do almoço e na hora do jantar. Pelo menos nessas 3, né? Para você conseguir ter uma visão melhor, né? E ser lembrada disso. Então, vamos lá. Fazer esse registro, 7 dias seguidos. Segundo, bater foto do seu prato. E terceiro, colocar alarme para essas refeições, pelo menos para as refeições principais, para você ser lembrada e não esquecer aí de registrar. Tá bom? Então, vamos passar agora para o registro em si. Vamos lá. O que você vai precisar aqui? Bom, você pode fazer em qualquer ferramenta. Tem pessoas que são mais tecnológicas, outras que não são tão tecnológicas. Então, você pode usar o que você quiser. Você pode usar um caderno, você pode imprimir uma planilha, por exemplo, no próprio Word, como essa daqui, e você pode imprimir 7 cópias, né? E ir anotando manualmente. Ou você pode fazer no próprio Word, ou no PowerPoint, aonde você quiser. Mas tem 3 coisas básicas que a gente precisa capturar aqui nessa coleta de dados, que é o nome da refeição, quando você está fazendo, ou seja, o horário que você está se alimentando e o que você está comendo. Eu vou dar um exemplo aqui, peguei um exemplo de segunda-feira. Um exemplo aleatório, comidas aleatórias, mas
peguei segunda-feira para inspirar vocês, para vocês começarem a fazer na segunda-feira esse registro. Então comecem a fazer hoje. Vamos lá. O que vocês vão fazer? Vou dar aqui um exemplo. Café da manhã, né? E aí eu botei lá. Quando é que eu tomei o café da manhã? 8 horas da manhã. O que eu ingeri? Ingeri um café preto com uma torrada com manteiga. Depois, às 10 horas da manhã, eu belisquei uma maçã. Acabei comendo uma fruta, fiquei com fome, comi uma maçã. Fui lá e anotei. Depois veio o almoço, eu comi 1h da tarde, aí eu comi um arroz integral, um peixe grelhado, uma salada de alface, tomate, pepino. Foi isso daí que eu comi até a hora do almoço. Deu 4 horas da tarde, eu fui lá e belisquei um chocolatinho. Tava com vontade de comer um doce. Fui lá e comi um chocolate. No lanche da tarde, que eu fiz às 17 horas, eu acabei comendo um biscoito e tomei um café com açúcar, um café adoçado. Bateu ali 18 horas e aí eu fiquei com fome, né? E aí eu comi, cheguei em casa, né, depois do trabalho. Eu peguei um pedacinho de queijo, uma tacinha de vinho e fui comendo enquanto eu preparava o jantar, que ficou pronto às 8. E aí eu comecei a jantar às 8, acabei comendo um macarrão com molho de tomate e queijo. Isso daqui é um registro, né, de um dia aleatório de uma pessoa. Então, vamos voltar aqui. Então, isso daqui você vai ter que fazer durante 7 dias, tá? Então, só 7 dias da sua vida para você saber quem é você comendo. Então, vamos tocar isso daqui, vamos fazer isso daqui. Então, vamos continuar. Como é que a gente vai analisar esses dados, né? Então, algumas questões importantes para a gente conseguir analisar. Primeira delas, em quais refeições que você acabou sentindo mais fome, né? Qual foi essa refeição? Foi o café da manhã? Foi o almoço? Foi o jantar? Quando é que você sentiu mais fome? Anote isso todos os seus dias para a gente poder, depois, para eu conseguir te ajudar a analisar esses dados, tá? Então, anote essa primeira questão. A segunda questão, suas refeições foram coloridas? Essa é importantíssima. Quando a gente tem um prato, né, sem muitos elementos, esse prato fica meio monótono, né? Então ele vai ficar com uma cor única. Então a gente acaba não tendo muita variedade, não vai ter muitas cores também. Então perceba isso. Provavelmente você vai percebendo e você vai já começando a mudar. Você vai ver já alguma diferença da sua primeira refeição até a 7ª refeição, se você for analisando já essas questões ao longo desse processo. Mas vai vendo isso e anote. Os pratos foram coloridos? Como é que eles estão? As fotos vão ajudar, por isso, não esqueça das fotos, é importantíssimo. Terceiro ponto, quais foram os sabores que você ingeriu nas suas refeições? Nós temos aí no Ayurveda alguns sabores, que a gente tem o doce, o salgado, o ácido, o picante, o adstringente e o amargo. O que acontece? Normalmente a gente tende a comer mais 2 sabores, que é o quê? O salgado e o doce. A gente se prende muito a esses 2 sabores. A gente acaba esquecendo de ingerir os outros. O ácido até que a gente ingere, quem come uma pimenta acaba ingerindo um pouco do picante, mas o adstringente e o amargo sempre ficam um pouco esquecidos ali, né? Talvez até numa folha que você vai comer, uma rúcula, uma couve, você pode ter um pouquinho ali do amargo. Mas normalmente a gente não privilegia muito esses sabores. Mas é importante que a gente tenha no nosso prato todos esses sabores. Eles vão compor e eles vão ajudar na nossa saúde se a gente conseguir manter uma regularidade de ter esses sabores nas nossas refeições. Vamos ver o outro ponto? Quantas vezes por dia você beliscou algo? É comum da gente ver pessoas comendo várias vezes ao dia. Muito é dito hoje em dia que isso daí é uma coisa importante, comer de 3 em 3 horas. Mas será que isso é mesmo importante? Num próximo vídeo eu vou comentar sobre isso, mas agora eu só quero que você anote, tome nota disso. Quantas vezes você beliscou em cada um dos 7 dias que a gente está anotando e colhendo esses dados. Então,
anote isso que a gente vai conseguir nos próximos dias tirar, nos próximos vídeos tirar essas dúvidas daqui. Vamos lá, qual é a próxima questão que você deve anotar? Quantas horas você ficou sem comer da última até a primeira refeição? O que eu quero falar com isso daqui? Desde o seu jantar, né, em um dia, digamos, o jantar de segunda-feira até o café da manhã de terça-feira, quantas horas você ficou sem comer? Faça essa anotação que ela vai ser extremamente importante depois para a gente conseguir analisar isso daí. E a gente vai saber isso num tema que eu vou comentar sobre jejum. Então, eu quero saber quantas horas você fica sem comer de noite até a manhã do dia seguinte. Faça essa anotação. E, o que mais? Qual a diferença do que você comeu até as 16 horas e após as 16 horas? Essa é uma questão extremamente interessante, que você vai curtir muito com isso daqui. Por quê? A gente tem uma quantidade de alimentos que a gente acaba ingerindo até as 16 horas se a gente comer bem até esse período. Se a gente não come bem, a gente vai acabar dando mais comida para o nosso corpo a partir das 16 horas até a nossa última refeição, que é o nosso jantar. Então, a gente também vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Por enquanto, anote, analise, pense sobre isso, reflita sobre o que você está ingerindo, comendo. Nossa última questão aqui: qual a diferença do que você comeu durante a semana e final de semana? Gente, isso daqui é normal da gente ter, mas existe uma regra e existe uma exceção. Isso que a gente tem que trabalhar. O nosso corpo precisa entender as nossas regras e a gente deve ter exceções. Mas a gente não pode criar essas duas rotinas. A gente tem que ter uma rotina única. Eu já falei sobre isso aqui no canal. A gente precisa ter uma rotina única do meio da semana para o final de semana. Nosso corpo ele não tem que ter um hábito e uma rotina diferente. A gente sai da rotina, mas a gente não pode sair todo final de semana. Senão a gente vai ter um problema chamado jet lag social. Tem um vídeo do canal, eu vou botar aqui para vocês assistirem depois. E isso vai criar um transtorno muito grande para o nosso corpo. Ele vai ter que se recuperar semanalmente de uma carga muito pesada que a gente acaba dando para o corpo. Então, pensem nisso daí. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e usem isso como uma ferramenta de transformação. É isso que eu faço na minha vida. Eu acabo fazendo essa análise, esse registro alimentar semanal, mais ou menos de 3 em 3 meses. Então eu faço 4 vezes no ano, praticamente, só 4 vezes no ano, para a gente conseguir analisar mesmo como é que eu estou comendo, né? Tem mudança de uma estação para outra? Isso é um próximo vídeo. Mas como é que a gente consegue organizar isso? Perceber a gente. Perceba-se. Essa é a ferramenta melhor que você pode ter. Não vai ser uma dieta que vai mudar você, é a sua percepção e a sua autoavaliação constante que vai conseguir te transformar. Hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo.